Olá! Nessa edição do Saúde em Foco, vamos falar sobre a perfuração humanizada da orelhinha, que consiste em uma série de cuidados para um procedimento sem traumas e o mais confortável possível. Hoje em dia, muitos pais têm medo de furar a orelhinha dos bebês. Ficam preocupados se haverá sofrimento ou vai ocasionar algum trauma para a criança. Essas preocupações elas são justificáveis, pois até muito pouco tempo esse procedimento ele era realizado de forma despreocupada, em farmácias ou hospitais por profissionais que não eram capacitados, com a utilização de pistolas barulhentas que eram prejudiciais aos bebês. Esse panorama está mudando, tanto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela divulgou a Resolução número 44 em 2009, que respalda e altera, as práticas previstas de perfuração, ao que se denominou perfuração humanizada. E para nos esclarecer mais sobre este assunto, convidamos a enfermeira obstetra Marciane Marques e a consultora Duane Arendi. A enfermeira Marciane é mestranda do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil aqui da UFN, especialista em obstetrícia. Trabalha na maternidade do Hospital Casa de Saúde, onde atua na assistência às parturientes e recém-nascidos. A Duane Arendi, ela é consultora em amamentação, técnica de enfermagem, doula e educadora perinatal. E desenvolve um trabalho incrível junto às mulheres e suas famílias. Sejam bem-vindas! Para nós iniciarmos a nossa conversa, Marciane, eu gostaria que você nos falasse o que é a perfuração humanizada. Olá! Então, Silvana, a perfuração humanizada, ela é onde a mãe e o bebê estão em um ambiente calmo, tranquilo, fora daquele ambiente estressante. Então, onde a mãe amamenta, o bebê tranquilo no peito ou, calmo, esse é o bebê e sem dor. O foco principal da aplicação humanizada é o nenê diminuir a dor, Esse é o foco do trabalho humanizado em recém-nascidos que eu trabalho. E Duane, quais são esses cuidados humanizados para minimizar a dor que a Marciane nos fala? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a gente tem diversos recursos hoje, São diversos recursos para diminuir o desconforto na hora da perfuração. Eu desenvolvi meu próprio método, que é o método GOLD, tá? De alívio da dor. Então, eu utilizo diversas técnicas em conjunto para chegar num resultado significativo. Eu utilizo uma pomada anestésica, que ela é permitida utilizar em bebês, tanto em recém-nascidos quanto também em adultos, porque eu também realizo perfurações em adultos. Utilizo um laser de baixa frequência para dar uma leve analgesia local. Também utilizo o ponto neutro de auriculoterapia, que também reduz na hora da perfuração. E também utilizo um dispositivo silencioso, que é o System 75 da Studex, Porque não causa nenhum problema auditivo no bebê e também é um procedimento rápido, Que traz ao máximo esse procedimento para chegar indolor, E também utilizo a pomada Skin Cooler, que é a caneta Skin Cooler, que é uma caneta que resfria, o local da perfuração também para reduzir o desconforto. Utilizo outra caneta também vibratória, que manda um estímulo para o cérebro do bebê e reduz também esse desconforto na hora da perfuração. Então, como vocês podem notar, são diversas técnicas que eu utilizo, para chegar nesse método de alívio da dor. Você falaste, Duane, sobre as antigas pistolas, que ainda em alguns locais são utilizadas. E a gente sabe hoje em dia que deve-se evitar a utilização das pistolas, principalmente pelo barulho, o susto que causa, o desconforto que é e a questão auditiva do bebê, do recém-nascido. Além disso, você falou um pouco sobre algumas técnicas, alguns materiais que utiliza. Em relação a isso, Marciane, durante a trajetória do teu mestrado, sim, eu sei, que junto com o professor Luiz, vocês desenvolveram uma tecnologia para auxiliar no seu trabalho. Sim. Então, a gente desenvolveu agora no mestrado uma agulha perfuradora. Então, como a Duane falou,
aplicação com a Sistema Assistant, que tem uns que são mais barulhentos, né? A pistola. Os pediatras, como eu trabalho com os pediatras, eles me pediram, Marciane, se vai aplicar o brinquinho recém-nascido, eu não sugiro a usar a pistola. Então, eu, Marciane, utilizo o catéter 22, dou preferência sempre para o catéter 22, que ele é um catéter mais fininho, né? O bebê mamando no seio, distraído, em contato com a mãe, em contato protegido. Que a amamentação, né, Silvana, ela não é só nutrir. A amamentação, ela traz vários benefícios, como a proteção, o aconchego, o nenê seguro. Então, eu sempre priorizo, quando eu contato, a mãe contata comigo, de nós fazer esse cuidado perto da amamentação. Então, eu me disponibilizo naquele horário de cuidar daquela mãe, daquele bebê, tá? Então, assim, ó, daí como eu utilizo luva descartável, lâmina para cortar, né? E o meu material todo estéril, como a gente, né? É o correto sempre priorizar a segurança, a biossegurança do bebê, né? E o meu. Então, eu falei com o professor Luiz para nós desenvolver uma agulha perfuradora, aonde eu vou descartar a luva estéreo, vou descartar o catéter, que o catéter ele se torna um pouquinho mais encarecido no mercado, o catéter 22 e 20, cada vez está mais aumentado o valor, não sei se a Duane concorda comigo. E a gente utilizar só a agulha. No momento que a gente perfurar a agulha, a gente tira e coloca o brinquinho. Então, a gente está tentando desenvolver, né, dessa forma no mestrado, essa agulha. E o meio ambiente nos agradece, que a gente vai descartar, vai diminuir só de 3 ou 4, a gente vai ficar só com um dispositivo. Ah, que bacana, parabéns pela essa iniciativa, espero que no desenvolvimento a gente tenha algumas imagens, né? Da agulha, ela está sendo, né, construída agora no mestrado, e a gente pretende levar para o mercado, né, para nós utilizar. Além disso, essa técnica, ela nos gera alguns questionamentos, né? Algum deles seria se existe um brinco específico, ou pode ser feito com um brinco que a mãe tem em casa. Eu utilizo, né, o material de aço cirúrgico ou titânio na perfuração. E quando a mãe insiste em utilizar o próprio brinquinho dela, né, ou de algum familiar que presenteou o bebê, eu sempre recomendo que ela me leve lá no espaço, né, que eu tenho na clínica antes, 1 dia ou 2 dias antes, para me realizar, então, o processo, né, de autoclavar esse brinco, que é para esterilizar ele, para tirar, né, qualquer risco aí de contaminação na hora da perfuração. Além deste cuidado, vocês tem um período de tempo após o nascimento que é indicado? Sim, então a Sociedade de Pediatria ela traz, que é a partir dos 2 meses, né, Silvana, a partir dos 2 meses, só que há uma divergência entre os pediatras, né? Eu fui conversando com vários pediatras, por eu trabalhar no hospital, né, privado. Então, eles me disseram, a partir do nascimento das 2 vacinas principais, a BCG e a hepatite já está liberado. Outros querem antitetânica a partir dos 2 meses. Então, fica aquela, daí eu sempre deixo a mãe conversa com o pediatra. Quando ele te liberar, tu contata comigo, né? Daí a gente tem um termo e eu assino. Então, é essa a conversa que a gente tem. Daí fica tranquilo. Então, geralmente eu aplico dos 10 dias. A maioria dos meus bebês que eu aplico, a partir dos 10, 15 dias, elas já me chamam para mim aplicar o brinquinho. É importante salientar, né, nessa questão do tempo, que antigamente os bebês colocavam um brinquinho ali mesmo na maternidade. E que isso não é mais indicado, né, por causa do risco de contaminação e porque esse bebê não tem imunidade nenhuma ainda quando nasce, né. E a gente sabe que infelizmente ainda acontece, às vezes, né, de ser realizado dentro do hospital, mas não é indicado porque já houve riscos, né, de infecção e de o bebê ter que ir para a UTI por causa desse procedimento. Perfeito, isso é muito importante, então é um cuidado que a maioria das pessoas desconhece, então a gente está justamente conversando hoje aqui, falando sobre uma técnica, um procedimento que ele é humanizado, que a gente está modificando, né, e ao mesmo tempo, então, o objetivo disso é proteger essas crianças, essas famílias, né, porque um procedimento simples, mas ao mesmo tempo que pode trazer repercussões para a vida dessas crianças, né. Eu vi, Duane, que tu trouxe também para nós aqui alguns materiais, né, tu gostaria de demonstrar ou
falar um pouquinho deles. Aqui então estão um pouco dos materiais que eu utilizo. Também utilizo da mamalgesia, como a colega falou, né? Porque isso acalenta o bebê e traz também um conforto na hora da perfuração. Eu trouxe aqui então a orelhinha, né? Pra me demonstrar como que funciona a perfuração com o dispositivo System, e também utilizo o catéter, como a colega também citou. Aqui eu também tenho alguns modelinhos de brincos que podem ser utilizados, né? Eu demonstro para a mãe no monstruário, ela escolhe o brinquinho, e então eu pego ele, né? E mostro para a mãe como que ele é preparado. Ele é totalmente esterilizado. Eu trouxe um aqui para demonstrar. Olha só, ele vem lacrado e esterilizado. Então ele não tem contato nenhum com a minha mão. Mesmo assim, eu utilizo luva, né, touca, jaleco, tenho todos os cuidados de biossegurança também, para na hora da perfuração sempre cuidar, né, do bebê. E pode ser realizado na casa da mulher, da família? Pode, eu realizo ou na casa, a domicílio, ou na clínica, né, de acordo com a preferência da mãe. Quando é um bebê recém-nascido, eu gosto de realizar em casa, porque eu não vou expor esse bebê também a sair logo nos primeiros dias de vida, né, mas fica sempre a critério da mãe. Tá? Então eu vou demonstrar para vocês aqui, já tá no dispositivo o brinco, vocês conseguem ver, ele tem uma haste bem fininha e ele é cortado a laser, tá? Então desse método System 75, a gente realiza a perfuração com o próprio brinco, que já tá esterilizado, já tá autoclavado, né? Não tem contato nenhum com a minha mão e vai direto para a orelhinha do bebê. Eu vou demonstrar aqui como que é feita a perfuração. Olha só. Ele vai direto na marcação, que eu realizo com paquímetro antes e acho o pontinho neutro do bebê. E depois eu só vou lá e realizo a perfuração. Ó, e aí já tá ali o brinquinho. Só para então esclarecer, o ponto neutro, ele tanto a Marciane quanto a Duane, elas estudaram técnicas de auriculoterapia para identificar qual é o ponto menos doloroso, né, um indolor, e aí Então, só para contribuir, né, Silvana, a orelha, ela é o formato de um feto, se tu vai ver. Ela é um formato de um feto. Então, essa orelha, ela é, todas as regiões do nosso corpo, ela tem aqui na orelha. Né? Então, se nós perfurar, como a Duane não colocou no ponto neutro aqui, perfurar, vamos supor, mais para baixo, a gente vai atingir a amígdala do bebê, né? Daí fica ali, não que vai, mas é uma energia na acupuntura que fica ali, posicionando aquela energia. Então, a gente sempre procura, eu sempre oriento, Silvana, a grande importância, se a mãe vai colocar o brinquinho, procura uma pessoa especializada. Às vezes eu chego na casa e vou botar o brinquinho na segunda bebê e olho a primeira bebê, aquele brinco tá aqui, ó. Entende? Mal posicionado. Procurem. Quem é que tem? Procurem ver se essa pessoa já é no mercado, ou se ela está na maternidade mais tempo, ou não mais tempo, mas já tem uma experiência boa. Procure com a sua amiga. Quem que colocou? Colocou direitinho o teu brinquinho? Como é que foi? Porque esse é não, sabe? Daí a gente não tem depois que uma bebê tá com 4, 5 anos, tu tirar aqui, vai ficar marcadinho, né, Duane? Exato. Não e tem às como vezes a gente... acontece também de quando perfura muito embaixo, né? Pode rasgar a orelhinha, né? Também. O corpo pode expulsar, né? Uhum. Ele pode achar como um agente muito estranho e ele expulsa, porque tá muito na região ali da beirinha da orelha, né? Sim. Se a gente perfurar muito embaixo aqui, como ela citou, pode acontecer de rasgar a orelha. Então, realmente, a gente precisa, né, de um profissional capacitado para realizar esse procedimento. Como é importante, né? Como é importante a gente Sim. ter esse olhar de vocês e saber que esse procedimento, que ele é muito tradicional, né, para nossas famílias, para nossa cultura. Então, antigamente, todas as meninas que nasciam saíam da maternidade com um brinquinho. Eu fui assim, acredito que vocês também. E hoje em dia, cada vez mais, né, a gente está pensando no bem-estar, no conforto daquela criança. Pensando nas repercussões desse procedimento para a vida dela. E aí, pensando, eu já conversei com algumas mulheres em atendimento, que elas disseram, não, eu não vou colocar brinco,
porque eu não sei se ela vai querer quando crescer. Sim. Né? E algumas famílias é um momento muito significativo, muito importante. Muito importante. E aí, ai, aquele É um brinco. evento. É um evento e tem toda uma relação simbólica, né? Que traz junto. Então, para aquelas famílias, esse momento é muito importante. Então, vamos lá buscar um profissional capacitado, uma técnica segura. A Duane fez agora, demonstrou para nós rapidamente. Mas vocês já perceberam a diferença que não tem o barulho que tem as pistolas que nas antigas faziam um ruído muito alto. Exato. Né? E aí ela trouxe para nós também a caneta, que a ponta dela é com... Essa caneta aqui é a mesma caneta que os dentistas utilizam, né, na realização do Botox, tá? Porque ela tem um gel dentro dela, esse gel é resfriado, e então a gente coloca, né, ó, coloca na região da orelhinha, agora já tá com brinquinho, né, porque eu demonstrei, mas a gente coloca na região, resfria também o local, o bebê já não sente esse geladinho, porque ele já tá com a pomadinha anestésica, então ele já não tá sentindo mais ali o tato, né, a gente utiliza a caneta e já coloca o brinquinho. Então, assim, é praticamente realmente indolor, né, como vocês podem ver também no vídeo ali, o bebê ele não se dá conta do que está acontecendo, ele não sabe, né? que ele tá de brinco, ela não sabe que tá de brinco. Muitas vezes, se eles estão dormindo, eles nem acordam. Se ele está no seio materno ali, rapidamente faz o procedimento, não tem choro. Então, assim, são algumas técnicas e eu fico muito feliz que a gente possa estar demonstrando, né, aqui hoje, para o pessoal em casa saber. Além disso, eu acho que vale a pena a gente destacar que tanto a Marciane quanto a Duane, elas têm as suas empresas, trabalham com, além, né, dos seus trabalham com essa técnica, além dos outros cuidados que elas prestam às mulheres, às famílias. Para nós irmos finalizando, né, eu gostaria de agradecer muito por esse momento, por estarmos aqui falando sobre essa temática, pelos esclarecimentos, pela disponibilidade de vocês, acho que foi muito rico. E fica também, né, o convite para os nossos estudantes, para os profissionais da saúde. Duane, você ministra alguns cursos de capacitações, né, de formação. Inclusive, estou com uma turma aberta, tá? Para profissionais da área da saúde, né, que desejem se qualificar nessa área da perfuração auricular humanizada, tanto em bebês quanto em adultos, né? O curso está com as vagas abertas, eu explico todo o procedimento, né? E o aluno sai apto já a realizar a perfuração com método sem dor. Perfeito. Além disso, os pais, os familiares, né, que nascem com vocês lá no Hospital de Caridade e aí querem informações, né? E também, então, fica esse convite para a gente conhecer e para estar falando mais sobre esses cuidados que buscam qualificar, humanizar a assistência, né, aos recém-nascidos e às famílias, né? Muito obrigada, gurias, muito obrigada. Eu agradeço. Até o próximo. Tchau.